A paz do Senhor, irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra sobre vencendo a tentação por completo, com base no episódio que é narrado em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, de 12 a 13, e Lucas 4, de 1 a 13. Essa é a base da nossa explanação hoje, sobre a tentação de Jesus. Nós vemos também que em Marcos, a narrativa é bem sucinta, apenas 2 versículos. Então, nós vamos focar em Mateus e Lucas e ver as similaridades entre elas. Nós temos que, em Mateus, a primeira frase é: se és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Também em Lucas, nós temos essa mesma sentença: se és filho de Deus. A segunda fase da tentação é: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Também é dito isso em Lucas: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Então, nós temos 2 partes dessa tentação sendo dito essa frase: se és filho de Deus, colocando em dúvida a filiação e a identidade do Senhor Jesus. Na terceira parte, nós temos já um oferecimento, não tem dúvida, não se coloca dúvida. O diabo não vem tentando com essa frase: se és filho de Deus. Por quê? Porque ele ali está oferecendo os reinos desse mundo. E um filho de Deus que sabe que é filho, sabe que tem acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não é só Senhor dos reinos desse mundo, mas Senhor de todo o universo. Então, nós vamos enfatizar agora, separar cada uma dessas partes dessa tentação para a gente poder captar o que realmente está acontecendo aqui. Jesus foi tentado no corpo. A palavra diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado, teve fome, jejuou 40 dias. Então, ele tinha uma necessidade. Qual era essa necessidade? Era o pão. Então, ele tinha uma necessidade de saciar sua fome. Então, ele é tentado na sua necessidade natural. E qual é a solução que Jesus rebate essa tentação? Ele rebate com: nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio 8:3. Tem também uma outra refutação em Romanos 12, de 1 a 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós também temos no Salmo 37, uma outra solução para essa tentação. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Nós temos promessas maravilhosas na palavra. Em 1 Coríntios 15, também, 51 a 58. Então, essas refutações que eu estou falando aqui, sobre quando você é tentado numa necessidade sua, estude a palavra, guarde esses versículos no coração, para que você possa reter e pensar: eu estou sendo tentado numa necessidade física, numa necessidade natural? Essa tentação que está vindo é para saciar alguma necessidade? Qual é a solução que a palavra apresenta para isso? Então, você identifica a área que você está sendo tentada. E tem essa frase: se és filho, você não passa fome. Se passa fome é porque o seu pai não é o bom pai. É isso que está implícito nessa tentação. Você está passando fome, então Deus não está sendo bom para você. Então, o que Satanás está colocando em dúvida é a paternidade e a bondade de Deus para com o Senhor Jesus, naquele momento de fome, né? Então, vamos para a segunda fase, a segunda momento que ele está sendo tentado, que também Satanás começa a tentação como: se és filho, né, atira-te daqui. Então, nesse segundo momento, nós temos que o que o diabo está tentando ali é dizer: olha, você é filho, então você tem proteção sobrenatural, você tem os anjos dando ordens a teu respeito, você não vai tropeçar com o seu pé em pedra, né? Salmo 34:7 e Salmo 91, de 10 a 12, são essas referências. Qual é a solução que Jesus apresenta? Você tem o mecanismo da tentação e você tem o mecanismo da solução da tentação, que é a solução que Jesus apresenta. Em Deuteronômio 6:16, né? Não tentarás o Senhor teu Deus.
Não tentarás, não farás provas com o Senhor. Isso também está em referência no Salmo 95, de 7 a 9, e também em Êxodo 17, de 1 a 7, aquele episódio das águas de Meribá e Massá. Nós temos também em Romanos 8, 14 a 19, em Romanos 8, 31 a 39, que é aquele versículo maravilhoso que diz, né? Mas eu estou bem certo, que nem é o último finalzinho do capítulo 8 de Romanos, eu estou bem certo, nem principado, nem morte, nem potestade, nem qualquer outra criatura, nada pode me separar do amor de Deus. Eu fico pensando, eu fico assim, o que que são essas criaturas, né? De repente tem criaturas aí que não temos conhecimento, que também não nos separa do amor de Deus, né? Inteligência artificial, híbridos, robôs, biológicos e físicos, não importa a criatura aí, criada pelo homem, criada pelas forças do mal, não importa, não vai nos separar do amor de Deus. Então, a segunda coisa que é importante a gente prestar atenção aqui é você precisa, né, você identificar o tipo de tentação que está sendo colocada, né, porque o Satanás está colocando em dúvida a presença de Deus em você, que o Espírito Santo habita em você e testifica com você que você é filho de Deus, e os anjos ao seu redor te guardando, te protegendo, e a presença de Deus com você, não só em você, através do Espírito Santo, mas ao seu redor, te protegendo. Muitas vezes nós temos visto os testemunhos, e você já experimentou com certeza testemunhos de livramentos de Deus, né? Uma vez eu tropecei num bloco de cimento no ponto do ônibus, o bloco caiu no chão e eu não caí, eu também não me machuquei, então foi uma proteção impressionante. Realmente eu tropecei na pedra e não caí. Então, saiba quem você é e a sua posição nesse relacionamento com Deus. Nós temos as figuras do pai e do filho, em João 1,12. Nós temos a figura de marido e esposa, em Apocalipse 19, 9. Apocalipse 21, 2 e o versículo 9. Apocalipse 22, 17. Nós temos a figura de ovelha e pastor, em João 10, 11, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10, versículos 14 a 15 e Salmo 23. E nós temos a posição também de corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, de 12 e 13, 1 Coríntios 12, 18 e 1 Coríntios 12, 27. Então saiba que você é filho, você é a noiva do Senhor Jesus, você é uma ovelha cuidada pelo bom pastor que dá a vida dele por você, e você faz parte de um corpo, você está interligado no corpo. Então, essas características e essa consciência te ajuda a identificar quando vem uma tentação na sua alma, dizendo, você não vale nada, ou então você vale tudo, você é tão especial que você pode isso, você pode aquilo, tal. Identifique isso e saiba quem você é. Identifique na palavra quem você é, né? Você foi feito rei e sacerdote. Você foi lavado por um sangue precioso, comprado por um sangue precioso, para poder ser apresentado ao Senhor sem mancha, sem mácula, incorruptível, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, de 23 e 24. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos sejam conservados íntegros, corpo, alma e espírito, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vai ser tentado ou no seu corpo, ou na sua alma, ou no seu espírito. Certo? Então, essas três áreas têm que ser conservadas íntegras. E a última parte é a tentação de oferecer os poderes desse mundo. Ele não começa, se és filho de Deus. Por quê? Se ele tem consciência que ele é filho de Deus, ele não tem só os poderes desse mundo, eu tenho domínio sobre todas as coisas, né? Toda autoridade foi lhe dada, como Jesus falou, toda autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Então, tem autoridade completa. Então, ele começa, leva a um monte muito alto, eleva. Muitas vezes o diabo vai te elevar, vai te colocar numa posição alta, de superioridade, né? E para quê? Para que gere a soberba. Então, elevando, e ele faz uma proposta. Eu tenho isso tudo, foi me dado, Adão deu, né? Jesus já retomou, mas a igreja e você tem que retomar cada dia. Você tem que dizer assim, isso aqui é do Senhor Jesus, eu não aceito forças malignas, demoníacas dominando sobre isso.
né? Jesus recebeu autoridade para destruir as obras do diabo, e os seus servos também, no seu poder e na sua autoridade, também destrói as obras do diabo. Então a proposta é: se prostrado me adorares. Aí é o cerne. O diabo quer adoração de qualquer jeito. O ser humano, de repente, instigado por uma força maligna, quer adoração. A gente vê a idolatria perpassando tudo nessa sociedade moderna, não é? Tem uma idolatria generalizada, né? Ídolos, cantores, artistas gospel, é uma idolatria generalizada que você tem que vigiar, fugir da idolatria, como diz outro versículo, né? A idolatria é uma coisa muito séria, você tem que fugir dela. A impureza também, fugir da impureza. Então, em Deuteronômio 6, 13, Êxodo 23, Deuteronômio 5, versículos 6 a 9, semente está falando isso. Somente ao Senhor adorarás. Então, essa tentação, o que está sendo colocado em dúvida? Coloca em dúvida se o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, deve receber adoração exclusiva. Ah, será que é só ele que pode ser adorado? Ah, você também pode adorar isso aqui, pode adorar, sei lá, o futebol, a música, alguma série, eu não sei. Cada um sabe onde pode ser suscetível a receber uma tentação para ficar adorando alguma coisa. O homem é provado pelos elogios que recebe. E Provérbios 27, de 20 a 20, né? O fogo vai provar o ouro, né? O crisol, a prata, mas o homem é provado pelos elogios. Qualquer elogio que você possa receber, aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Dá glória a Deus. Se a gente está respirando, é por misericórdia dele. Se a gente está falando, se a gente está podendo ministrar ou abençoar a vida de alguém, é por misericórdia dele, né? Porque a gente não merece nada. Então, quem recebe glória humana, fica difícil de receber a glória de Deus, né? A glória de Deus a gente vai receber quando Jesus voltar, distribuir os galardões. Então, pensa nisso, não fica buscando glória humana, não, né? Jesus, através do seu sofrimento e morte, sofrimento e morte de cruz e vida humilde, ele passou por várias humilhações. Ele recebeu uma glória eterna, né? Ele recebeu uma glória eterna que está em Apocalipse 5, de 9 a 10, e Apocalipse 5, versículo 12. No Salmo 2 tem um conselho aqui, ó: beijai o filho, seja submisso ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João 14, 21, que fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ame ao Senhor, beije o Filho, como no Salmo 2, versículo 11 e 12. E Tiago 4 também, aqui é interessante, que em Lucas não está escrito que Jesus mandou o diabo se retirar. Mas em Mateus está escrito: retira-te daqui, deu ordem. Em Tiago 4, de 6 a 10, a gente tem esse conselho: a gente tem que se humilhar diante de Deus e resistir ao diabo. Então, essas são duas coisas: se humilhar diante de Deus, não ser soberbo, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E Jesus teve que mandar o diabo embora. Ele não vai. No céu, ele foi mandado embora também. Houve guerra no céu, foi expulso, aquela coisa, né? Então, ele não sai assim, de qualquer maneira ele vai sair. Não, ele não vai sair, você tem que mandar embora. Então, Efésios 4, também 26 a 27, fala sobre isso. Mateus 4, versículos 10 e 11, relacionado a Tiago 4, versículos 6 a 10. E isso está relacionado também com Lucas 4,13. Lucas 4,13 é interessante, fala assim: depois de toda a tentação, não diz que Jesus mandou sair, mas depois de toda a tentação, o diabo deixou até momento oportuno, né? Então a gente fica pensando: que momento oportuno foi esse? Foi quando Pedro chegou a perder e disse: Senhor, não vai para a cruz, não. Ele: Satanás, né? O diabo estava tentando a Jesus para não cumprir seu propósito. Isso é um outro assunto, é uma outra palavra. Mas, voltando aqui, sumarizando, resumindo, nós temos que ser conservados íntegros e pedimos a graça do Senhor sobre nós, para sermos conservados íntegros, corpo, alma e espírito, para a vida do nosso Senhor. E você vai sofrer tentação, ou no seu corpo, ou na sua alma, ou no seu espírito, ou aquela coisa de receber glória humana, correr o risco da idolatria, do poder, da arrogância. Então, são áreas que a gente tem que vigiar.
e identificar aquilo que o diabo está trazendo de tentação, né? Na primeira, ele coloca em dúvida a paternidade e a bondade de Deus. Ah, você está passando uma necessidade, então Deus não é pai. A segunda coisa, ele coloca em dúvida se a presença de Deus está com você. Né? Às vezes você está orando, Senhor e tal, o Senhor fala comigo, alguma coisa, e parece que o céu está fechado. O diabo vai querer colocar dúvida nisso. Aí você fala, não, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filha de Deus. Você já tem essa experiência, você já tem essa testificação, se firme na palavra. E a terceira coisa é, mas só o Senhor mesmo que pode ser adorado, eu não posso dividir aqui a minha adoração com outra coisa, ele vai querer tentar nisso. Tá? Então vamos identificar essas áreas e vamos nos revestir com o sangue do Cordeiro, sempre, né, lembrando de Efésios 6, a armadura de Deus, né? Tomai toda a armadura de Deus, capacete da salvação, exploração sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? Então, vamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, vamos estar firmes nesse propósito. Senhor, eu quero estar íntegro, corpo, alma e espírito, para que quando tu voltares aqui, eu possa ser dita, vem noiva, vem, vem, amém? Então, glória a Deus. Mais outras 3 referências, de Hebreus 4, de 14 a 16, Hebreus 5, de 7 a 10, Gálatas 6, de 7 a 8, certo? E também João 14, 21, que eu falei depois, Efésios 6. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, que essa palavra possa ser guardada no seu coração, para que a gente possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E a palavra do Senhor nos santifica. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe.